faz exatamente 3 meses da última vez que eu preguei. Eu olhei na minha agenda ali, faz 3 meses. E a gente sente muita falta. O pastor Murilo já tinha me chamado antes, mas daí eu estava viajando, não pude, troquei. Daí quando era minha vez, aí a pastora Lu pediu para eu trocar com ela, e assim a gente vai trocando e vai ajeitando a agenda e troca com um e viaja. A gente que viaja bastante precisa. E o pastor Murilo, ele já me mandou mensagem 3 vezes essa semana. Ó, tá certo, né? Porque ele não esquece. Ele foi viajar, mas hoje ele mandou mensagem. E eu sempre brinco com ele, falo, esquece do quê? Só para ver ele ficar louco, né? Mas Deus é maravilhoso e é ótimo estar aqui em cima. E essa palavra, ela acendeu no meu coração esses dias, e eu já venho falando sobre ela há algum tempo, inclusive em casa, que é sobre propósito. Esse dia em casa a gente conversou sobre isso na mesa, não lembro se era no café ou na janta, no almoço, mas a gente estava na mesa conversando, eu, a Janca e o Felipe, e a gente começou a perguntar um para o outro, qual que era o seu propósito, o que você acha que é o seu propósito, qual que é o seu propósito. E aí, como já faz umas 2 semanas isso, 2 ou 3 semanas, quem estava aqui no domingo de manhã com o apóstolo Gilson pregou, levanta a mão aí. Estava bastante gente. E ele falou uma frase muito legal, que é: quem não serve, não serve. E isso casou diretamente com a pergunta que a gente se fez em casa. Tipo, qual que é o nosso propósito? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui na igreja? O que eu estou fazendo fora da igreja? Porque às vezes Deus me levantou para pregar, ou às vezes Deus me levantou para fazer o evangelismo na rua, ou para falar de Jesus nos hospitais. E às vezes a gente fica fazendo essa pergunta: aonde que eu me encaixo dentro desse processo? O que eu vou falar? Vou chegar para o pastor Murilo, vou pedir para o pastor Murilo para fazer o que na igreja? Esse dia o pastor Lucas perguntar para mim o que você quer fazer lá na igreja, eu não sei nem o que eu vou falar para ele. Vou falar, sei lá, o que o senhor quer que eu faça? Porque às vezes a gente não sabe o nosso propósito. E de verdade, gente, é muito engraçado, porque eu já tive medo de descobrir qual era o meu propósito. Porque às vezes você acha que o seu propósito é chegar aqui, subir, pregar, falar bonito, igual o pastor Alexandre, essas coisas, e às vezes não é seu propósito. Às vezes seu propósito é, sei lá, servir lá na África, no Maranhão, sei lá, montar num carro e rodar o Brasil inteiro, vivendo de ajuda dos outros, falando de Jesus. E não é fácil você ter coragem de perguntar para Deus: o que você quer de mim? Ele fala: você está pronto para ouvir o que eu quero? Se você estiver pronto, eu vou te falar. Porque a gente vai lá e ora o Pai Nosso e faz sua vontade, seja feita a sua vontade, e aí, será que você está pronto para ouvir a vontade de Deus para você? Aí você vem aqui, chora, canta, louva, faz de mim o que você quiser, eu estou pronto. Ele fala: tá mesmo? E aí ele pega numa noite dessa e fala para você qual que é o seu propósito. E aí você fala: mas não era isso que eu estava pensando. Eu achei que meu negócio era, sei lá, pregar no hospital, mas eu ia ser o médico que ia estar lá pregando, não capelania, que é um ministério espetacular de capelania. Mas não é todo mundo que nasceu e tem coragem de ficar andando em corredor de hospital, pregando em hospital, gente. Aquele dia o apóstolo Gilson falou, ele morre de medo de hospital, não gosta, ele tem pavor de hospital. E tem gente que é assim, não gosta, e já tem gente que faz de tudo para estar lá no hospital, orando pelos doentes, pelos enfermos. Eu coloquei aqui que descobrir o seu propósito baseado na Bíblia envolve mais do que uma busca por respostas prontas. É um processo de relacionamento com Deus, transformação interior e obediência ao que Ele já revelou em sua palavra. Então, você que quer saber seu propósito, leia a Bíblia, seu propósito está lá dentro. Ele já revelou o propósito de todo mundo, de todos nós. O problema é que muitas vezes nós vamos ler a Bíblia 10 vezes e não vamos enxergar o nosso propósito lá. E aí você vai chegar na sua casa e vai falar: cara, mas o Marco falou que meu propósito estava aqui dentro. Eu já li isso aqui um monte de vezes
e não achei meu propósito, não sei o que fazer. Eu estou louco para ajudar lá na igreja, mas eu não sei o que eu vou falar com o pastor Murilo. Então, depois se vocês quiserem, gente, eu posso mandar isso aqui no grupo. Eu coloquei um nome aqui que é Guia Bíblico Prático para te ajudar a descobrir seu propósito em Deus, com versículos e apoio. É quase um passo a passo para você encontrar o seu propósito. E eu também não estou dizendo que isso aqui é receita de bolo e que você vai fazer isso aqui e chegar no último passinho lá vai dar tudo certo. Às vezes vai demorar um dia, 1 ano ou 10 anos para Deus revelar para você o que Ele quer de você. Porque às vezes nós não estamos prontos para aquilo. Deus sabe que o nosso propósito, o meu propósito é correr uma maratona de 42 quilômetros. Eu não vou sair daqui e vou sair correr 42 quilômetros. Eu vou correr 1 quilômetro, amanhã eu vou correr 3, depois eu vou correr 5, até chegar no 42. Esse dia eu ia indo para a academia às 5h30 da manhã, encontrei um pastor aí, caminhando. Ele tá doidinho para correr os 42 quilômetros. Ele tá em forma, ele estava andando. E é um pastor de madrugada, 5h30, e um pastor de noite, que é o Murilo. O pastor Murilo é à noite. Eu passo perto dele e falo, quanto mais rápido, mais rápido. Só quem é legendário entende. E aí, porque o propósito da gente é assim, é gradativo. Você começa devagar com o seu propósito. E um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra, outro dia outra. Quando você perceber, você já está dentro do seu propósito. Deus te encaminhou para lá. Você foi direcionado. Mas você foi direcionado através da tua intimidade. Então o primeiro passo é, comece com Deus, não com você mesmo. Então a primeira coisa não é perguntar o que eu quero fazer na igreja. Porque a pessoa às vezes ela fica assim, o que eu quero fazer? Deixa eu ver o que eu quero fazer lá na igreja. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Lá tem ministério disso, ministério daquilo, ministério disso. Eu acho que eu vou falar para o pastor Murilo que eu quero ir no ministério lá da recepção. Acho que eu quero fazer é isso. Aí o cara vem 3 vezes, não pega na mão de ninguém ali, aí o Sérgio já põe o cara para correr. Fala, aqui você não serve não. Pastor Murilo, aquele cara é bom demais, mas ele nem cumprimenta as pessoas, como é que ele vai ficar na recepção? Aí ele já se decepciona, o Sérgio não gosta de mim. Falou que eu não sirvo para estar na recepção. Mas é que às vezes você quer impor o seu propósito para as outras pessoas. Então o seu propósito não começa com o que você quer fazer, mas com o que Deus quer fazer em você e através de você. Abra para nós lá, por favor, Colossenses 1,16. Eu vou usar Almeida Corrigida Fiel, copiar o apóstolo Gilson. Colossenses 1,16, Almeida Corrigida Fiel. ACF. Isso, obrigado, gente. Colossenses 1,16. Porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, gente, até os demônios foi criado para Ele, para adorar Ele. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Então você foi criado por Ele, e o porém que você foi criado para Ele. Então você não vai cumprir o seu propósito aqui na terra, você vai cumprir o propósito dele. E quando a gente quer escolher o que a gente quer fazer, a gente quer cumprir o nosso propósito. E a verdade que eu já deixo no primeiro passo é que você tem que cumprir o propósito de Deus, o que Ele quer fazer através de você. E posso falar uma coisa? Se for heresia, vocês me perdoam. Mas eu vou falar para você, você pode fazer o que você quiser, você não vai mudar nada da história de Deus. Todo o esforço que você impuser naquilo que você for fazer, não vai mudar em nada. Agora, o mínimo de esforço que você fizer dele e para ele, aí você vai mudar. Isso quer dizer que com os seus braços, o seu propósito não serve de nada. Mas quando o seu propósito é o propósito de Deus alinhado com Ele, para Ele fazer através de você aquilo que Ele quer, aí qualquer coisa que você fizer, surte efeito. E aí você vê gente pregando na rua,
O cara fica 10 horas falando lá, não convence ninguém, não é nem converter, é convencer mesmo, ele não consegue convencer ninguém. Porque às vezes aquele não é o propósito dele, de repente chega uma pessoa lá, fala Pai do Senhor para uma pessoa que ele nem conhece, o cara já chora, cai no chão, já aceita Jesus. Porque ele está no propósito dele, fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. E isso também não quer dizer, gente, que você não tem que pregar para os outros, tá? Pregue para os outros mesmo. Colossenses 1,16, a reflexão desse texto diz o seguinte: você foi criado para Deus, não o contrário. Seu propósito está enraizado nele. É você que foi criado para Ele. E isso está escrito lá, muito claro. Tudo foi criado, Ele criou tudo e criou tudo para Ele. Então, se o seu propósito não estiver enraizado nele, qual é o seu propósito? Nenhum. O segundo passo, desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Sem comunhão com Deus, é impossível conhecer o propósito dele para a sua vida. João 15:5, por favor. Tudo na mesma versão. João 15:5. Isso. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É aquilo que eu acabei de falar. Então você com a tua força não vai fazer nada, porque você não está nele. Quando você estiver nele, aí você vai poder fazer alguma coisa. Vai para o segundo versículo lá, Jeremias 33:3, para a gente completar isso aí. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você tiver um relacionamento estabelecido com Ele, você vai cumprir o João 15:5, que é estar nele para gerar bons frutos. Você vai gerar frutos quando você estiver preso na videira verdadeira. Amém? E quando você estabelecer esse relacionamento, você vai cumprir Jeremias 33:3. Aí você vai perguntar para ele: o que o Senhor quer que eu faça em você e para você? Aí ele fala: anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Agora você está pronto para ouvir aquilo que você queria saber. Esse é o segundo passo. Relacionamento, para você saber aquilo que Deus quer de você. Eu sempre uso um exemplo, já usei ele várias vezes, eu adoro usar esse exemplo, que é de quando você está viajando, você que tem mãe ou pai, e eles ligam para você de qualquer telefone, que você não sabe o número. O carro dele estragou no meio da estrada lá, e ele pega o telefone e te liga. Quando ele fala: filho, você está aí? Ele não precisa falar: filho, é a mãe, é a dona Maria, é o seu João. Se ele falar uma frase, você já vai saber que é ele que está falando, seu pai ou sua mãe. Não precisa falar o nome não, 2, 3 frases que falar, uma frase que falar, você já vai saber que é. Por quê? Porque você tem relacionamento. Você conhece a voz, você sabe que é ele que está falando. Então isso já derruba outro problema, que é: como eu vou saber que é Deus que está falando para mim, que esse é meu propósito? Quando você estabelecer um relacionamento verdadeiro, você vai reconhecer a voz. E aí ele vai dizer coisas que você não sabe, que você queria saber, mas não estava pronto para ouvir. E esse é o segundo passo. Jeremias 33:3, na prática diz: ore, leia a palavra e busque ouvir a voz de Deus. Intimidade gera clareza. Que é isso que eu acabei de falar. Intimidade gera clareza. Porque, às vezes, a maior dificuldade é o discernimento de saber se é comigo que está falando e se é Deus que está falando. Ontem eu fui em Primavera do Leste, aí conversando com um amigo meu, falando dessas coisas, e aí essa pergunta vem sempre na minha cabeça: como que nós vamos saber? Quando a gente tiver intimidade.
E como que a gente tem intimidade? Mantendo relacionamento. E como que a gente mantém relacionamento? Lendo a Bíblia e orando. Não tem outro jeito de manter relacionamento com Deus. E não existe uma forma mais fácil e simples do que essa. É tipo Naamã, assim, sabe? Se eu te mandasse fazer uma coisa bem difícil, você ia fazer. Falar, se você subir ali naquele prédio, pular, você vai ter relacionamento com Deus. O cara vai lá, sobe e pula. Agora, se eu falar para você ler a Bíblia e ora, o cara fala, mas isso é difícil demais, Deus me livre. Como é que eu vou ler a Bíblia? Não tenho tempo. Não tenho tempo para ler a Bíblia, cara. Eu já tentei, eu durmo. Não tenho tempo. TikTok, Netflix, e Instagram e Facebook, tem tempo. Dá até medo você clicar lá no tempo que você passa no celular lá e olhar. Todo celular tem um lugar que você olha para saber o tempo que você ficou. Separa 1/3 daquele tempo para você ler um pouco a Bíblia. Põe no carro, põe no Spotify, Apple Music, sei lá, YouTube Music, todos eles têm a Bíblia. Só você colocar lá e ouvir. Ouve, repete 10, 50 vezes se for necessário. Ah, não entendi, vou ouvir de novo. Não entendi, vou ouvir de novo. Só não põe o Cid Moreira, gente. Uma vez eu fui viajar de madrugada e pus o Cid Moreira na Bíblia. Ele estava em Gênesis 1, verso 3, eu quase saí da estrada, que eu já dormi. Gênesis 1, verso 3. Ah, era de madrugada, eu quase que eu abri o olho e estava no céu já. Juntei eu, o Cid Moreira e não tem condição aquilo, cara. Não sei se vocês já ouviram alguma vez, já ouviu, pastor? É impossível não dormir com aquilo lá. Acho que é sonífero aquilo lá. Ainda mais dirigindo, falei, ó, tira esse trem aí, que nós vamos morrer tudo. Deixar esse trem ligado aí, nós vamos dormir todo mundo dentro do carro. E isso é muito engraçado. A outra coisa, o terceiro passo, que é o mais difícil, para mim foi o mais difícil. Permita que Deus transforme a sua mente. Descobrir o propósito exige abandonar velhos pensamentos e valores e renovar-se pela sua palavra. Romanos 12, 2. Põe lá para mim, por favor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, porque quem experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões falam um pouquinho diferente, fala sobre transformação da mente. Mas esse, para mim, é o mais difícil, que é mudar velhos hábitos. Porque a gente, quando se converte, quando vem para a igreja e quando começa a conviver na igreja por 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos, muitas vezes nós nos pegamos tendo comportamentos que nós ainda tínhamos quando estávamos no mundo. E a gente continua achando que aqueles comportamentos condizem com a vida que a gente vive. Isso, gente, eu quero deixar claro, porque eu não estou falando para você ser alienado, para você ser uma pessoa que vive igreja 24 horas por dia. Você não deve fazer isso na sua vida. Isso vai acabar com o seu serviço, com o seu trabalho, com o teu relacionamento. Você tem que viver, você tem que ter uma vida fora da igreja. Da igreja que eu digo com as 4 paredes, não do relacionamento com Jesus e do seu relacionamento com a tua família, ou com Cristo, ou com a Bíblia. Espero que estejam me entendendo. Você tem que saber os momentos que você vive aquilo e os momentos que não vivem, mas a sua mente tem que ser transformada. Você tem que viver, mesmo porque, uma coisa que eu sempre falei para meu pai, sabe qual que é o problema às vezes do crente? É evangelizar crente. Você já prestaram atenção nisso? O crente, ele começa a achar que andar com quem não é crente é errado. Aí ele anda só com os crentes. Aí ele só anda para crente, ele só prega para quem? Para crente. Ele fala de Jesus para quem? Para crente. E ele vai converter mais alguém? Não, pois ele não conversa com ninguém. E aí muitas vezes ninguém te suporta no seu trabalho, porque você não sabe falar de nada. E muitas vezes nós temos que mudar a nossa mente e fazer
com que as oportunidades criadas pelo ambiente que você viva, faça você colocar o evangelho naquele lugar. Porque se você chegar em todo lugar que você chegar e sentar, você começar a falar da Bíblia, de Jesus, do evangelho, todo mundo vai levantar e vai sair. E você vai ser o cara mais chato do mundo, ninguém vai te convidar para ir em lugar nenhum, e às vezes seu propósito morreu ali. E isso acontece em qualquer lugar. Então eu preciso estar com a mente renovada, com a mente mudada, pronto para usar o evangelho na primeira oportunidade que eu tiver. Mas para isso, eu preciso gerar a oportunidade. E para eu gerar a oportunidade, as pessoas têm que enxergar o evangelho em você. Você não precisa falar do evangelho. As pessoas têm que enxergar Jesus em você. Quando elas enxergarem isso em você, as portas vão se abrir e você vai conseguir falar do seu propósito para qualquer pessoa. E não acho que o teu propósito é menor do que o propósito do outro, porque um cuida da recepção, porque o outro serve a água, ou porque o outro só ora, ou porque o outro só toca, ou porque o outro só canta, ou porque o outro só prega. Nós somos um corpo, em todos os sentidos, enquanto comunidade, enquanto congregação, enquanto corpo mesmo, enquanto igreja, enquanto Cristo. Você imagina se o pastor Murilo achasse que só a pregação dele era importante e só ele tinha que pregar e só ele fosse importante. Sabe o que a gente fazia? Ninguém ia vir aqui, ele ia pregar para quem? Quem ia limpar a igreja aqui? Quem ia chegar antes para ligar o som? Quem que ia fazer a intercessão pelas palavras, pela oração, pela vida do pastor Murilo, por aquilo que ele estuda à noite na casa dele? Não diminua o seu propósito. Não acha que o teu propósito é menor do que o propósito do outro. A grama do vizinho não é mais verde que a tua. Se policie, não compare o teu propósito com o propósito do outro. Compare o teu propósito com a tua vida antes de você descobrir qual ele era. Porque antes eu não tinha propósito, antes eu era assim, assim, agora eu sou assado. Sou de outra forma. Compare-se com você mesmo. Eu não tenho como me comparar com o apóstolo Gils, com o apóstolo Mauri, a apóstola Márcia, eu não tenho como me comparar com eles. Mesmo porque eles são quase 30 anos na minha frente, estão 26 anos na minha frente. Talvez eu esteja como eles quando eu tiver a idade deles. E eu espero estar, em nome de Jesus. Tanto na saúde, quanto na palavra de Deus e no Evangelho. Tão indiferente qual o tamanho do seu propósito. Porque quem enviou o seu propósito não escolheu esse, eu vou dar esse menor para esse cara aqui e esse maior para esse. Ele separou os propósitos, deu um para cada um, assim como ele deu os talentos. Agora, se você pegar o seu propósito, enfiar no bolso e guardar, e chegar no fim e falar, ó Deus, você me deu esse propósito aqui, esse dom e esse talento, estou devolvendo ele para você. O negócio é você pegar o seu propósito e multiplicar ele, assim como os talentos. Passo 4. Descubra seus dons e talentos dados por Deus. Deus te criou com habilidades específicas para cumprir um propósito. Cara, se me der esse violão e esse microfone aqui e falar, vai no lugar do Arson hoje, lascou. Não fica um dentro da igreja. Cara, eu já fiz de tudo para aprender a tocar esse troço aí. Sou igual o pastor Alexandre, também já fez de tudo, né, pastor? E mais um pouco, fez de tudo, mais um pouco, mas não vai. Não vai. Não vai. Um amigo meu falou para mim esses dias que eu tenho o dom da gambiarra comunicativa. Ele falou, cara, você consegue se sair de uma enrascada falando rapidinho. Ele falou para mim, cara, se acontecer um imprevisto desse para mim, eu morri. Eu desmaio, o cara falou. Mas cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu dom. Use ele da forma que você recebeu. E se o seu dom for correr maratona de 42 quilômetros, você tem 42 quilômetros para falar de Jesus para alguém.
Nem que for no fim, para você chegar, o cara, e aí, o que você achou? O cara, achei maravilhoso, Deus é bom demais, Deus me deu força e vida para eu correr 42 quilômetros. Pronto, usou o seu propósito para falar de Jesus. O que você não pode é deixar de falar, deixar de usar aquilo que Deus te deu. Mas eu não sei o que eu sei fazer. Então vai ler a Bíblia que ele vai te falar coisas que você não sabe. Eu mandei um vídeo para o pastor Murilo esses dias, de uma mulher lá no Texas. Eles fizeram um congresso lá, os muçulmanos fizeram um congresso lá, que eles querem dominar o Texas agora. E aí fizeram um congresso lá para reunir só tinha lotado de muçulmano. E aí ela simplesmente chegou, deu um empurrão na mulher que estava falando, assim, deu uma jogada de ombro assim, ó, tirou a mulher fora, catou o microfone, falou, declara o nome de Jesus aqui no Texas, nos Estados Unidos, quem manda aqui é Deus, e xingou todo mundo lá e falou, aqui não tem vez de vocês não, filho, que é Deus que manda e pronto. Aí o pastor Luiz escreveu, essa é braba, filho. Ela viu uma oportunidade, se o meu dom é falar de Jesus aqui agora, eu vou falar agora. E quantas vezes a gente se calou? Só um exemplo falando disso, cara, todo mundo sabe aí, a Revolução Protestante explodiu na Inglaterra. E de lá ela se espalhou para o mundo todo. Hoje, Londres está tomada por muçulmano. O prefeito é muçulmano, o ministro da saúde é muçulmano, o ministro da educação de Londres, o secretário de educação de Londres é muçulmano. E de verdade, gente, eu tenho inveja deles, porque eles colocam o propósito deles na cabeça deles e eles fazem qualquer coisa para cumprir aquele propósito que Alá deu para eles lá. E a gente passa a vida sentado na igreja sem sequer descobrir qual é o nosso propósito. Aí quando você tem 80 anos de idade, você fala, pois é, cara, você acredita que eu não consegui descobrir o que eu tinha que fazer na igreja? Você vai deixar de ir para o céu por causa disso? Não, gente. Talvez você vai sentar aí, vai vir por 80 anos na igreja, não vai ter ministério, não vai ter nada, nunca vai falar disso para ninguém e você vai ser salvo. Mas nós não viemos aqui para isso. A Bíblia fala nas pedras que a gente vai ter nossa coroa, o nosso galardão que vai ter no céu. Uma vez, muito tempo atrás, eu preguei uma palavra que eu queria que fosse no céu, assim, de acordo com aquilo que você fez aqui na terra, assim, sabe? Seu galardão, você chegar lá e você escolher o bairro que você vai morar. E aí, de verdade, se eu chegasse no céu lá, eu queria morar no centro. Ninguém quer morar no bairro lá, mais afastado que tem. Agora vai abrir um bairro lá, o Turim lá, né? Lonjão. Eu sei, gente, tem gente que vai precisar morar lá. Estou falando só de distância, não de capacidade financeira. Não estou falando disso não, estou falando de distância. Se você pudesse morar lá, você ia querer morar lá? Não, você ia querer morar aqui no centro. Eu ia querer abrir a minha janela, filho, bater de topo com Moisés, de vizinho moendo na grama de manhã assim, ó, coisa mais boa. Mas aquele cara que estava lá entre os milhões que saiu do Egito, às vezes ele vai estar morando comigo lá no Turim. E amém, estamos no céu também. Mas se eu pudesse escolher, eu queria morar no centro. E eu acho que todo mundo queria. A diferença é que para morar no centro do céu, você não precisa pagar nada. É grátis. Você pode comprar um terreno de 1000 metros ainda. Grandãozão. Você pode fazer o que você quiser. E aqui na vida real, para comprar um terreno no centro custa muito. E para comprar um terreno no céu, que é de graça, é só você descobrir qual que é o seu propósito. E você usar o seu propósito para, sabe fazer o quê? Pôr mais gente para morar no centro do céu.
Eu quero olhar da janela do céu, gente, olhar lá no inferno, ver só o Satanás lá sozinho, batendo garfo naquele caldeirão dele lá. Porque todo mundo que está perto de mim, com o meu propósito, eu quero ajudar, levar para o céu. E eu tenho certeza que você que está aqui sentado, você quer isso também. Porque senão você não estava aqui. Vou usar um exemplo aqui, que eu sou legendário, e tem alguns outros aqui que são legendários também. A gente sobe lá, faz legendários, e depois a gente vai servir. E a gente vai servir no legendário, gente, não é porque a gente quer se mostrar, porque a gente quer ir lá. É porque a gente quer que outras pessoas possam experimentar aquilo que a gente experimentou. A gente quer apresentar Deus para as pessoas que não conhecem. Ou para as pessoas que precisam conhecer Ele verdadeiramente. E a gente paga para servir, pede folga de serviço, perde dia de serviço, fica 3 dias lá enfiado no meio do mato, anda muito mais do que quem está fazendo, trabalha muito mais. A gente chega domingo aqui na cidade morto. Sabe o que a gente pensa? Tomara que tenha outro logo para eu ir de novo. E com o nosso propósito tem que ser assim. Você tem que perder noite de sono, você tem que ficar sem tomar banho, você tem que fazer o que for preciso fazer para você cumprir. Se você tiver que pagar para cumprir o seu propósito, você vai pagar. Mas primeiro você tem que descobrir qual que é ele. 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10, por favor. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Em outras versões fala que você tem que usar o seu dom para servir os outros. Resumindo, é isso que está dizendo. Porque se você tiver um dom e guardar ele só para você, do que serviu? Você imagina o ar que canta louvor, canta lindo, toca, maravilhoso. Você imagina se ele servisse só para ele dentro do quarto da casa dele. Você imagina quantas pessoas já se transformaram ouvindo louvor. Às vezes ele nem sabe. Às vezes teve pessoas que ouviu e mudou a vida do cara porque ele ouviu o ar cantar. Porque às vezes ouviu o pregar, porque às vezes ouviu o pastor Alexandre, o pastor Jeff, ou alguém simplesmente dá um abraço no outro ali na frente. Pega aquilo que Deus te deu e passa para os outros. Romanos 12, do 6 ao 8, por favor. Romanos 12, do 6 ao 8, isso. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? O da exortação o pastor Lucas faz com excelência. É o dom dele, cada um tem o seu. Né? E o que ele está dizendo aí, cara, pegue o seu dom e use da melhor forma possível com dedicação. E ele cita aí vários dons. Desde o cara que cuida da igreja até o outro lá do outro ministério. Até o profeta. Mas o que ele fala? Distribua, use com excelência, faça com cautela, divida com os outros, faça com alegria. A partir do momento que você achar que o seu dom é um sacrifício, que o seu propósito é um sofrimento, esquece. Não está te servindo de nada, nem para você, nem para ele, muito mais para aquele cara que te deu os dons, né? Porque a Bíblia fala que tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus, daí já está definido. Você imagina se Deus aparecesse para você agora e falasse assim, ó, faz isso que eu vou te pedir, você não ia fazer com excelência? E por que quando o pastor Jeff pede, você não faz com toda excelência? E por que quando você tem que fazer sem ninguém te pedir, você não faz com excelência? Isso é em qualquer coisa que você for fazer, gente. Qualquer coisa que você for fazer. Na prática, é o seguinte, pergunte. O que eu faço bem? Como eu posso usar isso para servir os outros? É 2 perguntas que você tem que fazer para você.
E se hoje você faz bem, passar pano no chão, amém. Chega aqui para o pastor Murilo e fala: pastor Murilo, eu quero vir ajudar o pessoal da limpeza, porque eu sou ninja em passar pano no chão. E quando você estiver aqui, você vai aprender outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, e daqui a pouco você está aqui em cima. Porque demorou muito tempo para eu subir e pregar. Tenho certeza que demorou para o pastor Alexandre, tenho certeza que demorou para o pastor Jefferson, pastor Elaine. Eu já falei isso para vocês, quando eu fui consagrado diácono, eu e minha esposa, foi lá em Sorriso. A gente morou por 2 anos e 8 meses lá. A gente já era convertido e lá eu tive minha primeira consagração como diácono, na Igreja Batista Nacional do pastor Neto. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Ele mandou o pastor Diogo para lá, o pastor Diogo foi, ele ficou, depois o pastor Diogo veio, ele foi. Eles vão montar uma escola cristã em Sorriso. E ele está lá se aperfeiçoando para eles poderem montar essa escola em Sorriso. Vai ser a maior escola particular de Sorriso e vai ser uma escola cristã. E ele que me consagrou. E eu fiquei super feliz, ele me chamou no gabinete, falou tudo, falou: então domingo vocês vêm para vocês servir. Beleza? E lá na Igreja Batista de Sorriso, quem está de serviço, servir naquele dia, vai de terno e gravata. É uma forma dele diferenciar, porque é muito membro, para saber quem está servindo e quem não está. Aí nós chegamos todo faceiro. Tinha 2 cultos domingo, um das 5 às 6h30 e um das 7 às 9. Chegamos lá todo faceiro para servir. Ele falou: então, o serviço de vocês é limpar o banheiro. Na hora que acaba um culto, o pessoal vai embora, vocês limpam o banheiro para o próximo culto. E aí vocês limpam o banheiro e ficam na porta do banheiro, cuidando do banheiro, para as pessoas que entram e saem. Entrou, saiu, você vai lá, espirra um sprayzinho, limpa o chão, ajeita tudo para o próximo chegar no banheiro, o banheiro está limpo. E a gente ficou lá, sei lá, 3 meses limpando o banheiro de terno e gravata e a Janque de roupa. Tudo arrumadinho, bonito, cabelo feito e tal, maquiada, limpando o banheiro. Tipo assim, é seu propósito, você não quer? Então vamos ver tanto que você quer isso aí mesmo. E eu tenho certeza, tem muita gente, se o cara falar assim: ó, você vai limpar o banheiro, o cara, eu não vim aqui para limpar banheiro. E o legal é que eu fiquei lá por, sei lá, mais 8 meses lá na igreja. E depois eu vim embora para cá. Então eu fui congregar na igreja do meu pai. E lá eu tive outras consagrações. Mas assim, as pessoas falavam: tá aí em cima, tá não sei o quê. Mas ninguém vê que em 2012 eu passei o ano inteiro quase limpando o banheiro da igreja. E eu nunca preguei lá em Sorriso, gente. Eu fiquei 3 anos na igreja, nunca tive oportunidade de pregar. E nunca cobrei meu pastor por isso, não. Ele achava que eu não estava pronto, amém. Ele me preparou e Deus um dia me deu a oportunidade. Passo 5. Sirva aos outros. Seu propósito está sempre conectado a amar e servir pessoas, assim como Jesus fez. Mateus 20, 28, por favor. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Bota Filipenses 2, 4, por favor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em outras palavras, ele está dizendo aí: não cuide só de você, cuide também das outras pessoas. Não é para você ficar cuidando da vida dos outros, não. Não é isso que ele está falando, não. É para você cuidar mesmo de cuidado das pessoas, não é cuidar da vida, não. O único que tem 7 vidas para cuidar é gato. Você só tem a sua, cuida só da sua. Não é, pastor Alexandre? É isso aí. Então, viva para a glória de Deus. Isso é muito importante. Então você tem que cuidar, servir as outras pessoas, que é isso que nós estávamos falando agora. E você tem que fazer tudo isso para viver para a glória de Deus. Item 6. No fim, todo propósito verdadeiro tem um objetivo principal: glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31, por favor. 1 Coríntios 10, 31.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Versículo conhecidíssimo. Mateus 5,16 para mim, por favor. Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Você vai cumprir o seu propósito, você vai descobrir qual é o seu propósito. Você vai cumprir com o seu propósito. Seu propósito vai ser para servir os outros. E depois que servir os outros, o que as pessoas vão ver? A glória de Deus naquilo que você fez. Não vão ver você não, gente. Seu propósito não é para você aparecer não. É para glorificar a Deus. É só para isso que a gente foi feito. E isso está escrito no primeiro versículo que eu li lá. Porque neles foram criadas todas as coisas, as que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então tudo que você fizer com o dom e com o propósito que Ele vai cumprir na sua vida, através de você, é simplesmente e unicamente para a glória de Deus, nada para você. As pessoas vão ter que olhar para você e ver tudo que você fez e falar: maravilhosa é a graça de Deus na tua vida por tudo que você fez. Não é, nossa, você é o cara mesmo, hein? Você fez tudo isso? Não, você não fez nada. A glória é só dele. Para ele e por ele são todas as coisas. E para encerrar a conclusão, depois de descobrir seus propósitos em Cristo e por Cristo, não podemos usá-los para nos engrandecer e acharmos que somos melhores que os outros. Isso pode nos levar à ruína espiritual e nos levar a uma distância de Deus que talvez nunca mais consigamos nos aproximar. Quando você se engrandecer daquilo que você faz, você vai criar um abismo tão grande entre você e Deus que talvez você nunca mais consiga se aproximar dele. E muitas vezes Deus não dá algo para alguma pessoa porque Ele conhece o seu coração e Ele talvez saiba que você vai usar isso para você. E quando você usar isso para você, você vai criar um abismo tão grande, você não vai se aproximar mais dele. E para que ele não perca você, em momento algum, talvez você não receba aquilo que você quer receber. De forma material, na sua saúde, um milagre, sei lá, qualquer tipo de benefício. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele já escreveu o seu dom, o teu ministério e o teu propósito na Bíblia. Ele deixou escrito lá para você. Ele te deu a chave para tudo isso, que é a oração. Quando Jesus morreu, foi crucificado e o véu se rasgou, Ele te deu o segredo da chave e a forma de você usar a chave para você chegar até o céu. Você tem o acesso liberado com aquele que te deu o dom, aquele que criou você, aquele que destinou o teu propósito, aquele que sabe tudo sobre você, aquele que morreu por você, aquele que perdoou seus pecados, aquele que cuida de você o tempo todo. Ele quer intimidade com você. Eu já trouxe uma palavra aqui uma vez sobre isso. Deus não quer te usar, Deus quer ter intimidade com você. Porque se Ele quisesse te usar, Ele simplesmente te usava. Porque Ele pode todas as coisas. Mas como Ele quer que você descubra para que você foi criado no propósito, então Ele vai deixar por sua conta. O simples e conhecido livre-arbítrio é você que vai escolher se você quer cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra
e que ele se cumpra através de você, é você que vai descobrir. Então, em nome de Jesus, eu quero proclamar essa noite e dizer que cada um que está aqui, e que cada pessoa que frequenta essa casa, cada pessoa que frequenta essa igreja, cada pessoa que está nos vendo pela internet hoje, possa ter o prazer de descobrir qual é o seu dom e qual é o seu propósito, para que a glória de Deus seja vista nas suas obras, e para que a glória de Deus seja vista em seu rosto, e para que o inferno seja saqueado, e para que todos aqueles que estejam próximos de você sejam resgatados, e para todos aqueles que convivam ao seu redor possam enxergar em você tudo aquilo que está escrito na Bíblia, que é o que Deus deixou marcado para você. E que em nome de Jesus, nós declaramos que desta casa, dessa igreja, vão sair pessoas com propósitos que vão mudar esse município, vão mudar esse estado, vão mudar esse país, vão mudar esse mundo, vão mudar essa era. E que nós temos certeza que aqui dentro tem pessoas de oração, tem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, tem pessoas que buscam resgatar pessoas, tem pessoas que se doam verdadeiramente pelos seus irmãos. Porque quando dizemos que vamos dar a vida uns pelos outros, temos que cumprir aquilo que nós dizemos. Porque Jesus deu a vida por nós, para que hoje nós pudéssemos sair daqui e cumprir o nosso propósito, que Ele deixou escrito. Quando Ele disse, vai e faça discípulos. Então nós estamos aqui, que esse já é o primeiro propósito, sair daqui e gerar discípulos, gerar novas pessoas como nós, novas pessoas que acreditam em Jesus, novas pessoas que falam de Jesus, novas pessoas que vivem o Evangelho, novas pessoas que leem a Bíblia, novas pessoas que geram pessoas para o Evangelho. E eu quero dizer do fundo do meu coração, como eu queria poder cumprir cada vez mais aquilo que Deus tem para mim. E eu espero chegar um tempo onde eu possa verdadeiramente cumprir aquilo que Deus quer para mim e quer de mim. Amém? E que isso se estenda para cada um de vocês, em nome de Jesus.